Esther capítulo 4, a partir do verso 14. Eu vou estar lendo o verso 14 até o 16, mas nós vamos estar dando uma olhada em toda a história que envolve não só o capítulo, mas toda a trajetória dos versículos que nós vamos ler. Esther capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai serão mortos. Olha que interessante como é que finaliza o verso 14. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Antes que você se assente, nós começamos hoje o nosso jejum de 21 dias. E não se engane, a partir de hoje começa a desencadear um processo no reino espiritual. Toda vez que a igreja se reúne para jejuar de forma coletiva, nós estamos abrindo também da parte de Deus uma ação espiritual sobre nós. E porque estamos abrindo uma ação espiritual de Deus sobre nós, também sabemos que o inimigo da nossa alma se levanta. Mas tem uma notícia boa: ele também vai cair, porque o poder de Deus sobre nós é maior. Mas não se esqueça, começamos hoje uma batalha de 21 dias, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero fazer um ato nesta noite. Como nós vamos começar um jejum coletivo, eu quero fazer uma oração agora específica sobre esse jejum. Precisamos nos preparar. Eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas se você puder, feche seus olhos. Pai, aqui estamos. E vamos estar iniciando, Pai, neste dia, o nosso jejum de 21 dias. E nós sabemos, ó Pai, que o inimigo da nossa alma não quer. Ele não quer que a gente se volte para Ti com jejum e oração. O inimigo da nossa alma não quer que a gente usufrua desta arma tão poderosa que é o jejum e a oração. Ele sabe que quando a tua igreja se reúne para jejuar, orar, buscar a tua face, ele sabe que os céus vão se abrir e a tua resposta vai descer. Sabemos, ó Pai, que o inimigo ele vai fazer de tudo para nos impedir, mas maior é o Senhor que está conosco do que o inimigo da nossa alma. Eu oro agora, Pai, por famílias que estão aqui. Eu oro agora, Pai, por obreiros, por líderes, pelos departamentos, por todos os teus filhos nesta casa, as crianças, jovens, adolescentes, anciãos. Eu oro por toda a igreja neste momento, Pai, nos dá clareza e nos dá, Senhor, intencionalidade para avançar diante deste tão grande e maravilhoso projeto, que é nos unirmos uma vez por ano e buscar a Ti em oração e jejum. Confirma a Tua bênção sobre a Tua igreja, no poderoso nome de Jesus. Quantos dizem amém? Tome seu assento, por favor. Eu pedi para o pessoal do louvor ficar comigo aqui um pouquinho, que eu quero no decorrer da mensagem trazer a você uma revelação de Deus sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, reforçando que no final do culto você tem um livro ali do pastor Diego, que é o livro que vai estar auxiliando no projeto Centopeia, tudo aquilo que vai estar sendo feito na casa e os demais projetos que o projeto Centopeia executa. Também a tia Lilian, ela está disponibilizando hoje para os pais também um quadro sobre jejum e oração para as crianças, porque as crianças também vão estar participando deste momento tão especial. E eu quero só trazer algumas orientações, porque isso aqui é importante. Eu falei no culto da tarde, vou repetir agora. Quando você fala de jejum e oração, nós temos o e-book, né, que vai estar disponibilizado já
no aplicativo da igreja, um e-book bem sucinto, bem prático, de no máximo 8 páginas, vai dar para você assim uma visão clara do que é jejum. Mas eu quero explicar algumas coisas que às vezes é confusão na cabeça de alguns crentes. Primeiro, o que é o jejum? Gente, jejum é a própria palavra diz, jejum é a abstinência de alimento. Repita comigo assim: jejum é a abstinência de alimento. Ah, pastor, eu vou fazer jejum de TV. Isso não é jejum, é propósito. Vou deixar de ver rede social por um tempo. É Então o que você faz? Você faz o jejum e alinha o jejum com o propósito. Enquanto estiver jejuando, diminua as redes sociais, diminua um pouco as suas atividades externas. Só que não só diminua as atividades externas, mas inclui o quê? No período de jejum, ore um pouco mais, leia um pouco mais a Bíblia, para que você possa se fortalecer, ok? Então, deixar de ver televisão, deixar de ver redes sociais é importante? Mas isso não é jejum, isso é propósito. Jejum é abstinência de alimento, ok? Porque senão o pessoal faz confusão. Outra coisa, jejum não é para impressionar ninguém. O próprio Jesus diz: quando jejuares, não seja como os fariseus, que desfiguram o seu rosto. Não, o propósito do jejum é nós termos um contato mais íntimo com Deus. Jejum não muda Deus, jejum muda você. É para a gente se conectar com Deus espiritualmente falando. Então o jejum é para isso, para a gente buscar a Deus, se conectar mais com Deus, ficar mais sensível à voz do Espírito Santo, buscar uma renovação espiritual para a nossa vida, nos alinhar debaixo da vontade de Deus. Quando eu jejuo, eu estou buscando um alinhamento da vontade de Deus. Então, no período de jejum, faça isso. Outra coisa, não fique só sem comer não. Aplique oração na sua vida, porque jejum, eu disse uma tarde, pode até parecer contraditório, mas não é. Diga comigo assim: jejum irrita. O teu corpo fica irritado, porque está sem comida. É uma questão normal, Quem fica sem comer fica irritado. Por isso que se você não alinhar o jejum com oração, você perde os referenciais do que você está fazendo, ok? Jejum não é para matar ninguém. Por quê? Outra coisa, tem irmãos aqui que tomam remédios controlados ou fazem algum tipo de tratamento. Então faça o jejum dentro daquilo que você pode fazer. Ah, pastor, não posso ficar muitas horas sem comer. Beleza, então faça 2 horas, 3 horas de jejum. Faça bem feito, mas faça com intencionalidade. Pode fazer um jejum parcial, ou pode fazer um jejum total, ou pode comer apenas legumes, ou seja, mas é a abstinência de alimento por um tempo, para a consagração a Deus. Entendido isso? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem muitas confusões, de gente que por não entender o jejum, acaba não usufruindo de forma correta os benefícios que esse jejum tem. É o que o pastor André falou aqui no nosso culto da virada. A profecia não é só uma mensagem, mas é uma ferramenta e uma instrução. Então, o jejum é uma ferramenta, mas sem instrução, você usa a ferramenta errada. E usando a ferramenta errada, você não alcança o seu objetivo. Já que a nossa proposta é eficiência, então o que é eficiência? É fazer mais com menos. Você gastar menos tempo para atingir o objetivo. Então, se você não jejuar de forma correta, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. E a tia Lília então preparou também para que as crianças façam junto. O jejum é coletivo, toda a família. E me perdoe um pouco, talvez possa ser um pouco incisivo, mas eu preciso falar isso porque é uma informação importante. Não deixe o seu filho, a sua filha de fora. Pelo contrário, seja o exemplo. Jejue, ensine a criança, dê a ela instruções. Outra coisa, por favor, meus irmãos, não use das coisas espirituais como castigo. Eu vou explicar o porquê eu estou falando isso. Alguns pais, por não ter conhecimento, usam coisas espirituais para castigar a criança. Por exemplo, eu conheço pessoas que cresceram odiando a oração. Por quê? Porque o pai colocava ele para orar como castigo. Então a criança cresceu aprendendo a não gostar de oração. Então não use coisas espirituais como castigo, mas use como exemplo de crescimento e desenvolvimento na vida dos seus filhos. Por exemplo, nós temos a salinha. Hoje não tem, mas tem a salinha. Tem ou não tem a salinha? Quantos pais amam a salinha? Diga amém. Ama ou não ama?
Só que o que acontece? Você acredita que tem alguns pais que o filho se comportou mal durante o dia por algum motivo? Aí fala assim: o seu castigo é ficar comigo no culto, você não vai passar linha. Isso é um erro. É justamente lá que ele vai aprender. Amém? Então não frustre o seu filho de crescer espiritualmente. Amém, irmãos? Estou falando isso porque são instruções importantes para a gente começar o nosso jejum de forma adequada. Deus abençoe vocês. Porque o que a gente vai fazer a partir de agora, querido, é mexer no mundo espiritual. E a gente acabou de cantar um louvor dizendo assim: que grande é o Senhor e muito digno de louvor. E nesse tom que o Juliano e os demais estão tocando aí, feche os olhos mais uma vez. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Olha o que você vai cantar agora, hein? Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser o quê? Eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. E é justamente isso que você vai fazer a partir de hoje. Quando você começa nesse período de jejum, você está pedindo para Deus: Deus, quebra a minha vida e me faça de novo. Muda as minhas estruturas. O texto que você leu comigo é um texto muito emblemático. Para você entender esse texto, a parte do texto que eu coloquei, você precisa ler todo o capítulo ou todo o livro que conta a história de Esther. O contexto histórico é o contexto do cativeiro. Eles ainda estão na Babilônia, agora os persas assumiram, e boa parte dos judeus voltam para Jerusalém, uma boa parte ainda fica morando naquela região. E agora, sob o poder de Xerxes, eles estão agora sendo comandados. E o texto vai dizer que este rei é um rei que gostava muito de festa, é um rei que gostava muito de pompa. Ele gostava de demonstrar o seu poder. Então, por um espaço de 180 dias, ele faz um banquete para todos os seus oficiais, para todo o povo, para demonstrar o seu poder, a sua grandiosidade. E a Bíblia vai dizer que no decorrer desses banquetes, a bebida era muito farta, e a embriaguez e a sensualidade era muito exposta. E chegou um momento em que, no momento muito alto dessa festa, já que os ânimos estão bem aflorados pela ação da bebida, o rei então manda que chame a sua esposa, que no caso, no momento, era uma mulher chamada Vasti, ou Vasti. E a ideia era que ela desfilasse para os seus convidados. O rei estava tão alegre do vinho que ele queria usar a sua esposa como uma apresentação à parte naquele momento de festa. Mas ela recusa a atender o pedido do rei. E como ela recusa atender o pedido do rei, os seus conselheiros dizem para ele: o rei, o que ela fez é muito grave, porque o que ela fez pode encadear um processo de desrespeito a todos os homens aqui em Suzã. Então faça o seguinte, rei, tira ela do posto. E conforme foi a orientação, eles tiraram, o rei tira Vasti do seu posto, ela deixa de ser rainha. E agora os próprios conselheiros também fazem o seguinte: procurem em todo o reino uma mulher que possa substituir Vasti. E a Bíblia vai dizer que foi pego todas as mulheres do reino, incluindo Esther, estava no meio delas. E por um espaço de 12 meses, um ano,
elas foram preparadas para se apresentar ao rei. Para a irmã que está aqui nessa noite, ficar 2 horas no cabeleireiro já é legal. Imaginou 1 ano, 12 meses, se preparando para se apresentar ao rei, sendo tratada com aroma, sendo tratada com todos os tipos de óleos preciosos, porque ela tinha que se apresentar ao rei depois desse tempo. E o texto vai dizer que após essa preparação, todas essas mulheres são colocadas diante do rei, para que ele escolha quem ele quer. E o texto vai dizer que ele olha para todas elas e ele se encanta com Esther. E daí já começam a entender um propósito divino. Mesmo Esther não sabendo, mesmo Esther não entendendo, tudo que está acontecendo na vida dela tem a mão de Deus agindo. No texto ou no livro não se encontra o nome de Deus, mas a ação de Deus é visível em todas as partes. O que eu quero que você entenda é que mesmo que o nome de Deus não seja mencionado, não significa que ele não está agindo. Ele está agindo nos bastidores e agindo de forma extraordinária. Quando o rei coloca os olhos sobre Esther e ele se encanta com ela, não é apenas um encantamento de uma beleza física. Havia algo em Esther que a destacava de todas as outras mulheres. O rei então escolhe Esther para substituir Vasti. Até aí o processo está bonito, até aí o processo está elegante, até aí tudo está correndo a 1000 maravilhas para Esther. Mas o texto vai dizer que do lado de fora do palácio está o seu tio, chamado Mardoqueu, e ele está na porta do rei. E na porta do rei é onde tem as transações comerciais. Na porta do rei, todo tratado, toda fala ou toda ação dentro do reino é travado entre a porta do rei. E Mardoqueu tem uma posição importante. Só que dentro do palácio começa a acontecer algo. O rei agora vai eleger, o rei agora vai colocar num posto de grande importância um homem chamado Amã, Ametata. E se você já observou na Bíblia, pode ver até lá no versículo de número 10 do capítulo número 3. Amã era descendente de Agag. Quem era Agag? Agag é justamente o rei dos amalequitas, justamente o povo que Deus havia mandado Saul exterminar, e ele não exterminou totalmente. Agora, aquilo que não foi feito lá atrás está servindo de laço para o povo de Deus agora na frente. Agora Amã se levanta, e ele se levanta como alguém poderoso, ele se levanta como alguém que tem prestígio. E a ordem do rei foi que quando Amã passasse por todo mundo, todos deviam se dobrar, se prostrar diante de Amã, porque ele tinha o anel do rei, o sinete do rei estava sob a sua mão. A Bíblia diz que enquanto ele passava, todas as pessoas se dobravam, menos um, Mardoqueu. Mardoqueu, quando via Amã, ele respeitava a autoridade de Amã? Sim, mas ele não se prostrava, ele não se dobrava. O que deixou Amã furioso foi que todo mundo se dobrava, mas Mardoqueu não, porque Mardoqueu sabia: eu até respeito a sua autoridade, mas se dobrar, eu se dobro só apenas à presença do meu Deus. E a Bíblia diz que este ato de Mardoqueu provocou ira sobre Amã. Amã ficou irado, Amã ficou revoltado, porque ele não via em Mardoqueu alguém que se dobrasse. E aí o texto bíblico vai dizer que certa feita está Amã na sua casa conversando com a sua família e diz: olha, eu não gosto de Mardoqueu, porque ele não se dobra perante mim. Aí houve uma seguinte ideia: faça uma forca, estabeleça uma forca, e você vai lá e mata Mardoqueu, porque a ideia de Amã não era só aniquilar Mardoqueu, mas aniquilar todo o povo que ele representava. Só que a Bíblia vai dizer que quem está trabalhando nos bastidores é Deus, e o texto diz que Amã, furioso com essa questão, faz um edito, faz uma carta, mas antes ele procura o rei e diz: rei, tem um povo aí na sua província, um povo que está muito afastado, eles não te obedecem, não obedecem às suas leis. Ora, vamos exterminar esse povo? Eu vou dar prata, eu vou pagar a morte desse povo. E o rei, por sua vez, dá para Amã o anel, e ele então faz um decreto, e o decreto diz que no dia tal todos os judeus seriam exterminados. E a Bíblia diz que quando Mardoqueu sabe da história, tem conhecimento do fato, ele rasga suas vestes, se veste de saco, põe cinza sobre a cabeça, e todos os judeus começam a lamentar, todos os judeus começam a chorar, porque o decreto da morte foi estabelecido. E dentro do palácio está Esther, fora do palácio, decreto de morte, e dentro do palácio, uma mera segurança. Mas o texto diz que Mardoqueu está lá chorando, e de repente Esther fica sabendo.
Esther fica sabendo que Mardoqueu está vestido de saco e sobre cinza, e ela manda então alguém perguntar: o que está acontecendo, tio? Por que você está assim? E ele responde: Esther, houve um decreto em que todos os judeus serão aniquilados. Mas tem uma coisa, Esther, você pode ser o canal que Deus colocou aí para abençoar o seu povo. Você pode ser a pessoa que Deus colocou aí para ser resultado da nossa salvação. Aí Esther diz: mas tio, não tem como, já fazem 30 dias que eu não me apresento ao rei, e aqui tem uma lei muito severa. Qual é a lei? O rei está lá no seu trono. Se alguém chega no pátio do rei e o rei não estendeu o cetro, a pessoa é morta na mesma hora. E já fazem 30 dias que o rei não me chama. Eu não tenho como ajudar, tio, porque o rei não me chamou até agora, e eu não posso infligir a lei dos persas. Aí Mardoqueu diz: Esther, vou dizer uma coisa para você. Quem sabe não foi para este momento que Deus te constituiu? Quem sabe você não foi levado a rainha para este momento? Tem uma coisa, Esther, se você não quiser ajudar, tem uma coisa: salvamento e livramento virá de outra parte, mas você e a casa do teu pai perecerão. Sabe mais do que eu estou falando? Esther, você é a pessoa que Deus colocou aí, mas se você não quiser, Deus vai levantar outra pessoa, mas o livramento vai chegar. O que Deus está dizendo é: se Ele te colocou numa posição, é porque alguma coisa Ele quer que você faça. E talvez nessa noite está dizendo: começa a se posicionar, porque eu tenho algo especial para fazer através de você. Esther, se você não se posicionar, socorro e livramento virá de outra parte. Sabe o que é isso? Mardoqueu está despertando em Esther o que? A consciência do seu chamado. Você não está aí no reino à toa. Você não foi colocada a rainha à toa. Quem te colocou aí não foi a sua beleza. Quem te colocou aí foi Deus. Eu preciso liberar uma palavra profética nessa noite. Quem te colocou onde você está não é a tua beleza, não é o teu talento, é Deus. É Deus que viu você e quis te abençoar. Só que vai chegar um momento em que aonde Deus te colocou, Ele vai requerer de você algum posicionamento. Deus está dizendo nesta noite, e eu digo com todas as letras, de olhos abertos, sem medo de errar: Deus não levanta por levantar, Deus não abençoa por abençoar. Se Ele colocou você onde você está, alguma coisa Ele quer que você faça. Então nesta noite, em nome de Jesus Cristo, entenda: Deus te constituiu para fazer a diferença aonde você está. E aí ela ficou com medo. É normal, que ela sabia: se o rei não estender o cetro, eu vou morrer. Mas tem uma coisa: o que Mardoqueu está fazendo com ela aqui, sabe o que é? É um choque de realidade. Não se aproveite da posição pensando que vai ter livramento. A posição não é para livrar, a posição é para você agir em prol dos outros. E aí a Esther fica com medo. Mas o que me chama a atenção, que eu acho bonito, é que ela vai agir agora. Tá bom, já que eu fui colocado aqui para ser rainha, já que eu fui colocado aqui de forma estratégica de Deus, já que eu não tenho condições físicas, já que eu não tenho argumentos para chegar no rei, porque eu sei que se eu chegar e ele não estender o cetro, ele pode me matar, o que eu vou fazer então? E Esther lembrou: há uma chave que eu posso usar para reverter processos. O que Esther vai fazer a partir de agora é: diante de uma situação crítica como essa, não é o meu argumento que vai dar certo, não é a minha beleza que vai dar certo. Em nenhum momento você vai ver no texto: e Esther, sensualizando, foi pedir favor para o rei. Esther não usou da beleza, Esther não usou da posição de rainha. Sabe o que Esther diz? Eu só conheço uma chave que pode mudar processo: oração e jejum. O que Esther vai fazer agora é: já que eu não tenho o que fazer, tem sim, manda todos jejuarem, e eu e as minhas servas jejuaremos também. Jejuem por mim por 3 dias. E por 3 dias Esther começa a jejuar. Sabe por quê? Esther entendeu: o que eu preciso fazer não é as palavras humanas que dá certo. O que eu preciso fazer é buscar a orientação divina. Sem a orientação de Deus, não tem como destravar decretos. Mas uma notícia boa: Esther está dizendo o seguinte: eu vou usar da arma que eu conheço. Por que Esther pediu para jejuar? Porque ela sabe: jejum quebra resistência, jejum abre porta, jejum muda coração, jejum muda sentença, jejum muda palavras negativas com palavras positivas. Eu estou dizendo aqui com muita propriedade: jejum vai desencadear um processo diferente na tua casa e na tua família. Aquilo que está travado, em nome de Jesus Cristo, vai destravar, porque a partir do momento que você começa a jejuar e orar, os céus começam a se manifestar
e a bênção do Senhor começa a cair. Eu preciso dizer para o inimigo da minha alma e da tua alma: Satanás, você perdeu mais uma vez, porque a igreja tem uma arma poderosa, a arma do jejum e oração, e nós vamos usar. E quando usar, se prepara, sai da frente, porque a igreja vai avançar e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a sua mão e receba isso. Nada do que Satanás disse vai acontecer, porque o decreto de Deus vai revogar o que o diabo disse contra a sua vida. Esther está usando de uma arma, mas repita comigo, por favor, diga assim: não basta ter a arma, tem que saber usar. Por exemplo, quem mexe com churrasco aqui, conhece da matéria? Está ali, faz assim. Todo mundo está convidado para o churrasco da casa dele. Quando ele vai fazer churrasco, existe a faca certa, não tem? Não tem uma faca certa? Aquela faca que você guarda, aquela lá, aquela tramontina, aquela bem grande, bem afiada, e só de se olhar ela já viu aquele comercial? Já cortou? Brincadeira essa parte, entenda. Quando eu uso de uma brincadeira, é porque eu quero preparar o teu coração para uma verdade muito séria. Então ele usa uma faca para poder fazer o corte da carne. E outra coisa, não basta só cortar a carne, tem que cortar a carne na veia certa, né? Tem um momento, tem um lado certo, né? Para cortar. E aí eu pego essa faca que ele vai usar, que ele é especialista no negócio. Se eu pegar a faca que ele usa e der na mão de uma criança, ele está dando risada porque ele sabe da carne também. Se eu pegar a faca que ele está usando e der na mão de uma criança, o que acontece com a faca? A criança pode se machucar ou machucar alguém, sim ou não? Mas se eu pegar a mesma faca, Ulisses, e der na mão de um especialista, de um chefe de cozinha, vira arte, não vira? Diga assim: o instrumento é o mesmo, mas na mão errada. Sabe qual é o problema? Não basta só jejuar, tem que fazer certo. Porque jejuar não faz parte só do nosso grupo, não. Sabia que feiticeiros jejuam? Outras pessoas jejuam? Mas qual é o objetivo deles? É o mal. O problema não é, a questão não é jejuar, é o jeito certo. E o que Esther vai fazer agora é: eu vou usar de uma arma que eu conheço. E ela então jejua com as suas companheiras, e o seu tio Mardoqueu jejua com todos os judeus. E Deus começa a ouvir a oração de Esther. E a princípio você não vai encontrar nenhum texto dizendo assim: e Esther jejuou dizendo: mata o meu inimigo. Não. Esther não está jejuando para matar ninguém. Esther está jejuando para receber orientação divina. Aguça o teu ouvido. Esther não está jejuando para matar ninguém. Ela está jejuando para receber orientação. O jejum é para receber orientação contra o inimigo e não para matá-lo. Quem mata é Deus. Deixa que o resto quem faz é Deus. Receba a orientação de Deus. Esther está jejuando porque ela quer receber orientação. Ela não quer fazer nada fora do padrão. Ela sabe que se apresentar no rei de qualquer forma vai dar problema. Então o que ela está dizendo? Senhor, já que eu tenho que fazer, prepara o ambiente, prepara o coração, prepara tudo para que quando eu chegar até o rei, haja favor do rei a meu favor. E o texto vai ser claro: depois de 3 dias de jejum, Esther se levanta e vai para a porta do rei, vai para o pátio do rei, e o rei está sentado no trono. O primeiro impacto do jejum de Esther foi que quando ela chegou no pátio do rei, automaticamente o rei estendeu o cetro. Sabe por quê? É Deus dizendo: estou contigo. Aleluia. Deus mandou liberar uma palavra aqui nessa noite. O teu jejum vai abrir portas que nunca foram abertas, vai liberar acessos que nunca foram liberados, vai te colocar em lugares onde você nunca chegou. Mas não é porque é da sua força, sua beleza, é o jejum. O rei estende o cetro para Esther, e ela se aproxima, toca no cetro, e automaticamente acontece a segunda coisa, que é extraordinário. Depois que ela toca no cetro, o rei libera uma palavra. Olha o que o rei diz: Esther, o que você quer? Olha a palavra: até metade do meu reino eu te dou. Percebeu? Além dele estender o cetro, ele está, tudo que você quiser eu vou te dar agora. Alguém pode pensar: chegou o momento, é agora. Não, sabe por quê? Por que Esther não pediu para o rei naquele momento? Porque ela sabia, não é o momento ainda. E por que ela soube esperar o momento? Ela estava na direção de Deus, porque ela jejuou. O jejum fez Esther ter paciência para alcançar o milagre.
Quando você jejua, Deus te dá estratégia para você, nem a quem e nem além, é no passo certo. Tem gente, irmão, que por falta da oração e do jejum se precipita, fala demais, fala na hora errada, age de forma descabida. Permita o Espírito Santo instruir você. Esther podia ter matado a questão naquela hora. Sabe o que ela disse? Não, rei, faz um banquete, quero convidar você e Amã para um banquete. E aí muito interessante isso. Aí o rei diz, manda chamar Amã agora automaticamente, prepara porque vai ter um banquete amanhã. E Amã, quando volta para casa, ele volta todo feliz, né? Falando com os familiares, tá vendo? Eu sou tão importante que a rainha mandou um banquete só para o rei e para mim. Só que tem uma coisa, você vai ver no texto, está lá em Esther 5. Só que tem uma coisa, eu ainda estou furioso. Mesmo eu tendo um banquete da rainha, eu ainda estou furioso. Por quê? Porque tem um homem chamado Mardoqueu que não se dobra. Aí a família falou assim, faz uma forca, prepara uma forca para ele. E aí no dia do banquete você chega aí, mata ele. Só que nesse período que ele está conversando com a família, o texto diz, e o rei teve insônia. Isso aqui é muito legal. Tem muita gente perdendo sono por tua causa. O rei teve uma insônia. E sabe o que o rei diz? Traga para mim o livro das crônicas do rei para que eu leia. Alguém leia para mim porque eu estou com insônia. E justamente o escrivão abriu aonde? O escrivão abriu justamente nessa passagem. Nesse dia tal, o rei foi livre. Por quê? Um homem chamado Mardoqueu estava na porta da cidade, ouviu uma conspiração contra ti, Bigtã e Teres queriam te matar, e por causa de Mardoqueu, o senhor foi livre. E o rei disse, fez alguma coisa por ele? Ainda não. O jejum está desencadeando um processo. O que Deus mandou dizer nessa noite é, por causa de um jejum, Deus está destravando vários processos. Aí como o rei disse, foi feita alguma coisa por ele? Não. Então, vamos fazer. Quem está no pátio nessa hora? E quem entra no pátio? Amã. Nessa mesma hora. Eu gosto do humor de Deus. Sabe o que Deus faz? Deus não vai usar alguém de fora para te abençoar. Ele usa o próprio inimigo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu controlo tudo. Está tudo na minha mão. É só jejuar que o milagre acontece. Aí Amã chega, né, todo feliz. Ô rei, o que foi? Ô Amã, o que o rei deve fazer para quem com quem ele se agrada? Por exemplo, eu estou feliz com alguém. O que você acha que eu tenho que fazer com alguém que eu me agrado? Aí Amã pensou, é comigo, né? É comigo. Seguinte, rei, para a pessoa que o senhor se agrada, você tem que vestir essa pessoa com o vestimento do rei. Melhor ainda, tem que colocar a coroa do rei. Melhor ainda, pega o cavalo do rei, monta essa pessoa, e alguém tem que desfilar com a pessoa dizendo assim, este é a pessoa a qual o rei se agrada. Quando ele acabou de falar isso, olha o que ele disse, legal, vá correndo e faça isso com Mardoqueu. Sabe o que eu vou dizer para você essa noite? Se prepara. Se prepara. Você vai ser surpreendido com coisas que Deus vai fazer. Eu já fui surpreendido várias vezes. Agora no culto da virada mesmo. Olha que interessante. No culto da virada, gente, aconteceu um negócio muito legal comigo, profético, tá? Acabou o culto da virada aqui. Eu estava indo embora aqui. Tem um irmão aqui que o irmão veio assistir um culto. Não é daqui. Tem até alguns familiares dele que estão aqui, que vão confirmar depois para vocês. O irmão estava aqui e falou assim, pastor, olha, já comecei o ano bem. O pastor falou que ia para deixar as coisas velhas para trás. Aqui o meu sapato está todo furado e a sola soltou. Na hora Deus falou assim, tira o seu e dá para ele. Eu tirei ele no estacionamento do meu sapato, falei, toma, pode levar o seu sapato, o sapato é seu. Eu fui embora para casa só de meia preta. Fui embora para casa. E eu fui embora sem sapato. E o irmão foi embora com o sapato. Aí quando chegou essa semana, sabe o que Deus está dizendo assim? Quando você entende o agir de Deus, nada te para. Nada te para. Parece até simples, né? Mas eu vou profetizar, porque Deus mandou. Vai chegar uma bênção específica da parte de Deus sobre a sua vida essa semana. Então o que está acontecendo? Deus está desencadeando um processo, porque alguém se prontificou em jejuar. E agora está lá Amã agora. Olha só a cara de Amã. Tem que chegar Mardoqueu? Ô Mardoqueu, se levanta aí. Por quê? O rei mandou vestir o seu de veste real. Mardoqueu não está entendendo nada. Imagina, quem está vestindo Mardoqueu
não é um judeu, é o inimigo do judeu. Ele está vestindo Mardoqueu com vestes, com coroa, sentando ele na cavalgadura do rei. E agora o próprio Amã: gente, esse é o homem que o rei se agrada. Esse é o homem que o rei se agrada. Imagina toda a Suzã olhando isso. Quem está fazendo isso? É Amã. Amã está conduzindo quem? Mardoqueu. Mas não está errado, não era Amã que estava em cima do cavalo e Mardoqueu embaixo? Era. Por que mudou? Porque quem mudou foi Deus. Deus muda decreto, Deus muda tudo. Deus mandou dizer para você nessa noite: se prepara, porque algo extraordinário vai acontecer. Eu não estou aqui de alegre pregando, não. Eu vim como profeta de Deus à luz da Bíblia dizer: Deus vai mudar decretos em 2025. Mas ele diz: jejua, busca em oração. E aí Amã já estava bravo, ficou mais ainda. E depois que, só que dá o seguinte, gente, pode ir lá no texto. Depois que Mardoqueu desce do cavalo, que tira as roupas, ele fica todo alegre? Não, ele voltou na cinza de novo. Que Mardoqueu sabia, o propósito ainda não foi finalizado. Enquanto o livramento não chegar, eu não deixo de orar, eu não deixo de jejuar. Deus mandou dizer para você nessa noite: continua. Está difícil? Continua. Está complicado? Continua. E aí, mais uma vez, Esther diz: eu quero um segundo banquete, rei. Aí o Amã vem para o banquete. E quando ele chega no banquete, ele está ali todo alegre, todo feliz. E mais uma vez o rei diz: Esther, me fale. Até metade do meu reino eu vou te dar se você quiser. E aí Esther então libera: o que eu quero, rei, é livramento para mim. Eu estou sendo colocada para morrer. Como assim, Esther? Eu e o meu povo estão sendo condenados à morte. Mas quem é o louco que está querendo matar você? Ela faz o dedinho assim, ó: Amã. Chegou o momento. Mas por que Esther soube esperar o momento certo? Porque ela estava sob orientação divina. O jejum e a oração te ajudam a buscar o momento certo. Sem oração, sem jejum, você atropela. Eu lembro quando fosse hoje, eu era criança, tinha uns 6, 7, 8 anos, 7 para 8 anos de idade. Antigamente o fogão não era igual o fogão de hoje, que é tudo protegido por dentro, né? O calor de dentro não sai. Mas antigamente, uns 30, 40 anos atrás, o fogão, quando esquentava, a mãe fazia o bolo, a parede do fogão ficava toda, né, quente. Ficava ou não ficava? Quem lembra disso? Ah, graças a Deus, eu não estou sozinho. Já revelou sua idade também. E eu lembro que a minha mãe fez um bolo na Ardele, um bolo de fubá. E eu querendo comer o bolo, eu parecia aquele burrinho de Shureg. Já chegou? Já chegou? Está pronto? E eu querendo comer o bolo, e eu falei: eu vou ver se já esfriou para tirar o bolo. Quando eu coloco a mão na lateral do fogão, queimou a mão. Para piorar a situação, além de queimar a mão, ainda apanhei e não comi o bolo. Queimei a mão, apanhei e não comi o bolo. Sabe por quê? Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Não perca o que eu preparei para você. Não se antecipe. Peça a orientação que eu vou te dar. Esther está tendo vitória por quê? Ela está sendo orientada por Deus, porque ela buscou orientação em jejum. É o que acontece em Crônicas capítulo 20. Quando o rei Josafá recebe a notícia: está vindo contra você uma grande multidão, da além lá do rio, numerosa. Josafá teve medo, mas ele colocou todo o povo para jejuar. Todo o povo começou a jejuar, começou a buscar a Deus. O que Deus está dizendo é: na hora da aflição, em vez de tomar decisões erradas, busque a mim em oração e jejum. Josafá começou a buscar a Deus em oração e jejum. E o texto diz que à medida que ele ia orando, Deus ia fazendo milagres. E num determinado momento, Deus levanta alguém no meio da congregação, Jaziel. Jaziel se levanta pelo Espírito e diz: parai, ó rei Josafá, e toda Judá, nesta peleja não tereis que pelejar, apenas parai e vede o livramento. O que Deus está dizendo é: quando você me busca, tem livramento. Só que a instrução de Deus é interessante. Assim como Deus instruiu Esther não se precipitar, olha a instrução que Deus dá para Josafá. Josafá, você vai vencer a guerra não com lança, não com espada. Você vai vencer a guerra com
Louvor. Põe os músicos na frente. Põe Juliano na frente. Põe Daiane para cantar os hinos de 1980. Põe lá o Wolverine para cantar. Você vai vencer com louvor. Agora pegou, agora já era. Wolverine crente. Põe o louvor na frente. E quando ele coloca o louvor na frente, talvez o inimigo possa pensar assim: que doideira é essa? Tem um exército vindo contra a gente, sem lança, sem espada, sem escudo, mas a gente está ouvindo, sabe o que? Louvor. Quando você jejua, as estratégias que Deus vai dar para você vão confundir o inimigo. O inimigo está dizendo assim: ih, ele está fraco. Na verdade, ele está forte. A estratégia que Deus te dá faz com que o inimigo se confunda. Eu não sei qual é o hino que eles cantaram na época, mas se fosse hoje, eu cantaria isso aqui, ó. Em espírito, em verdade, o quê? te adoramos, te adoramos. Porque o louvor é para dizer o seguinte: em espírito. Ou seja, nós estamos adorando aquele que pode, em verdade, nós estamos adorando aquele que faz, te adoramos, nós estamos adorando aquele que é. te adoramos. E sabe quem ele é? Ele é Rei dos reis, e ele é o que mais? e Senhor. E o que a gente faz? Te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis, ele é Rei e Senhor. e Senhor. E o que nós entregamos a ele? Te entregamos nosso viver. E vamos adorar? Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi para isso que eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te Esse é o nosso prazer. louvar. Meu prazer é estar Nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E aí eles começam a louvar. E o texto vai dizer, você pode ler na tua casa depois, Crônicas, capítulo 20, segundas Crônicas. Enquanto o povo está louvando, lá no arraial do inimigo começa a haver uma confusão. Os próprios inimigos começam a lutar entre eles. Eles se matam, sabe por quê? Porque o povo está seguindo uma orientação divina. Quando Esther revela que o mensageiro da morte é Amã, o rei se levanta furioso e vai para o pátio. E quando o rei vai para o pátio, Amã já percebeu: acabou para mim. O rei saiu furioso e ele vai me matar. Quando o rei volta, ele vê Amã prostrado sob Esther e diz: olha, além de querer matá-la, quer abusar dela? E na hora já colocam sobre Amã um saco. E aí alguém pergunta assim: o que a gente vai fazer com ele? Alguém diz: Amã preparou uma forca lá no pátio para Mardoqueu. Aí o rei diz: então enforca ele nela. Está percebendo? Deus está dizendo o seguinte: quem faz o milagre sou eu. O jejum é uma estratégia para que você tenha vitória diante das ações que o inimigo colocou. Existe um decreto que foi falado contra você de morte. E a Bíblia vai dizer que esse decreto dos persas não pode ser revogado, é uma lei. Mas eu quero esclarecer uma coisa para você. Quando Amã é morto, é tirado da mão dele o anel. Diga assim: o anel. O anel que o rei tinha colocado na mão dele foi tirado.
Você sabe para quem foi o anel? O rei tira o anel de Amã e coloca o anel na mão de Mardoqueu. Gente, olha, Joel, que interessante. Aquele a qual Amã queria destruir, agora recebe autoridade. Sabe o que está dizendo? Deus vai mudar um decreto, que aquilo que era para destruição se tornará promoção. O que era para ser derrota se tornará vitória. Deus permitiu que o anel passasse de Amã para Mardoqueu. Por quê? Por que a questão do anel é importante? É através do anel que a carta é selada. Decretos são selados pelo... O anel que estava com Amã selou morte, mas agora o anel está na mão de quem? De Mardoqueu. Vai selar a vitória. Deus mandou dizer nessa noite: está tendo trocas. Deus está colocando nas tuas mãos o resultado da vitória. Ele vai usar você para desencadear um processo. E agora o anel está na mão de Mardoqueu. E o rei diz: olha, o decreto anterior não posso revogar, mas pode fazer um novo. Faz um novo. Ele faz um novo decreto e sela. Contra mim, contra você tinha um decreto de morte. Tinha um decreto qual o inimigo da minha alma, da tua alma, lá no Éden, quando Adão pecou, Satanás pega o anel, e com o anel Satanás sela a morte, dizendo: vai morrer. Mas de repente chega o segundo Adão, Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Ele pega o anel do diabo. Esse anel não é seu, é meu. Ele agora sela o anel dizendo: agora não, onde tem morte vai ter vida. A semente da mulher pisará a cabeça da serpente. E eu vou dar um novo decreto. Satanás deu decreto de morte, mas em Jesus Cristo nós temos decreto de vida. Em nome de Jesus Cristo, celebre a tua vitória nessa noite, porque o decreto foi mudado e a bênção do Senhor chegou. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer uma coisa: você está debaixo de um novo decreto. Quem está debaixo do novo decreto exalta. Quem está debaixo do novo decreto exalta, glorifica. Quem está debaixo do novo decreto glorifica a Deus. Satanás perdeu mais uma vez, porque desde o púlpito até a porta não estamos mais debaixo do decreto de morte. Quem está sob o decreto de vida? Quem está sob o decreto de vida? Quem está sob o decreto de vida? Exalta o teu Deus nesta noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje está sendo escrito um novo decreto. Mas para isso Deus está dizendo: tem uma chave que eu coloquei na tua mão. É a chave: jejum e oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Gente, o que eu vou falar agora, falo com muito cuidado. Não era a minha intenção nem o meu desejo, mas eu entendo que o Senhor agiu ao meu favor. Eu estava recém-chegado nas Forças Armadas. Eu fui bombeiro da aeronáutica. Me alistei, peguei o período, depois me formei, fui para o bombeiro. E quando eu chego no bombeiro, eu era o novinho da turma. E quando eu chego no bombeiro, tem sempre o ato do batismo, né? O sargento vem assim: vem aqui, rapaz, vou te chamar aqui para você ver. E vai me levando para o paredão. Quando eu estou no paredão, ele me solta, o pessoal vem com aquela mangueira. Gente, só protege a cabeça. Gente, mas doeu o negócio. E ali comecei a trabalhar. Só que tinha um cara na minha turma que ele não gostava de mim. Não gostava de mim. E a gente tinha algumas instruções, tanto na água como em terra. E a gente tinha um chamado fogo no mato. A gente colocava aquela roupa de amianto e ia fazer o fogo no mato. Eu até brincava com o pessoal assim: ó, vamos lá, pensa num negócio complicado. E aí um dia ele falou assim para mim assim: ô Silva, que era meu nome de guerra, no dia que a gente for fazer instrução na água, eu vou matar você. Eu não gosto de você. Desse jeito, velho. Falei: tá bom. E eu era novo convertido, tinha acabado de me converter, pastor Sinésio.
E novo convertido faz umas orações meia doida, né? A gente não tem entendimento. Hoje eu não faria essa oração mais. Mas na época era novo convertido, e eu li na Bíblia jejum e oração, e Deus responde. E eu fui jejuar e orar. Olha a minha oração doida: Senhor, eu estou chegando agora, estou te conhecendo agora, estou começando a saber quem o Senhor é. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é aquele que protege os seus. Tem alguém querendo me matar. Antes de me matar, mata ele primeiro. Essa foi uma oração de novo convertido. Eu não faria essa oração hoje, amém? Amém? Deixa bem claro. Sexta-feira, acabávamos de fazer a apresentação para o coronel, a marcha, a paradinha. Quem estava de serviço ficava, quem não estava ia embora, fazia exercício físico, ia embora. E nesse dia eu fiquei de serviço, e ele foi embora, não estava na escala. E eu passei no quartel sábado. No domingo eu fui para casa, porque no domingo ele retornaria de folga, e na segunda-feira estava todo mundo junto de novo. E eu já estava esperando. Segunda-feira é o dia da instrução na água. Quando eu chego na segunda-feira, estou vendo um burburinho. Todo mundo burburinho. O que aconteceu? Sabe o fulano? Que ele foi viajar no final de semana, foi pular na pedra do baú, bateu a cabeça e morreu. Sabe o que eu estou falando para você? Hoje eu entendi. Eu não queria que ele morresse não, gente, de verdade. Mas havia alguma coisa acontecendo que eu não sabia. Estou falando para você entender que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Pastor, não vou mexer com o senhor não, fica tranquilo. Estou dizendo para você que jejum e oração tem resultados. A pior coisa é mexer com quem está conectado com Deus. Por que Amã foi morto? Porque Deus tinha prazer na morte dele? Porque quando Amã está atacando Mardoqueu, quando Amã está atacando Esther, sem saber, ele não está atacando nem Esther nem Mardoqueu, ele está atacando o próprio Deus, que é o rei, que é o governador, que é o dono do povo. Por isso que eu não tenho medo de dizer o que eu estou dizendo aqui agora. Deus vai desencadear um processo de libertação, e as portas abertas acontecerão nesta casa sobre a tua vida. A mensagem que eu estou trazendo hoje é uma mensagem para você entender que o que Deus quer fazer hoje com a gente não é apenas um momento legal de reunião, de oração, não. É um desencadeamento de bênçãos espirituais. Eu não tenho dúvida, a começar do púlpito até a porta, haverá sinais do que Deus começa a fazer a partir de hoje. Se você pudesse, coloque de pé comigo. Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou agindo, mas eu quero uma intencionalidade da sua parte. Ou seja, quer romper? Quero. Jejum, oração. Quer que as portas se abram? Quero. Quer que o inimigo seja derrotado? Quero. Quer que o favor de Deus esteja sobre a tua vida? Quero. Mas tem um processo. O processo chama jejum e oração. Se chama eficiência. Através do jejum e da oração, a execução se torna mais eficiente. Perguntaram para Billy Graham uma certa feita: o que faz um senhor pregar 15, 20 minutos no máximo, meia hora no máximo ele pregava, e multidões se rendem a Jesus? Eu tive o privilégio de ver o Billy Graham pregar, não pessoalmente, mas assisti algumas vezes, em uma reunião que ele estava num ginásio muito grande. E a mensagem, eu vi lá no vídeo, Billy Graham pegou 18 minutos apenas, só 18 minutos, pastor Del. E a mensagem de Billy Graham era essa, pastor Jefferson: Zaqueu subiu na figueira. Jesus passou por lá e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Ele começa:
Deus chamou nessa noite para descer da figueira do medo. Ele foi mencionando várias figueiras. Desce. Ele falou em 18 minutos. Mais de 30 mil pessoas se renderam a Jesus com 18 minutos de pregação. Aí pergunta para assim: Billy Graham, por que o senhor consegue esse efeito? Ele diz: eu gasto mais tempo falando dos homens para Deus do que falando de Deus para os homens. Quanto mais tempo de preparação, maior a eficiência. O jejum é para tornar você eficiente. Quanto mais você se aprofunda em Deus, na hora da execução, você nem abre a boca direito, o céu já abre, o milagre já acontece. E eu profetizo na tua vida nessa noite: haverá sinais.